Bom, então nesse vídeo eu quero falar aqui com vocês sobre saída de atletas para essa atual temporada. Quem do atual elenco pode deixar o clube, quem sabe, daqui para o final do campeonato estadual, antes de começar o campeonato brasileiro, que é aquela coisa, já saíram vários atletas que já era de se esperar, como por exemplo o Oliveira, né, que com a chegada de mais um zagueiro acabou ficando sem espaço e foi para o Valladolid. Outras opções igual o Wesley, que já era bem previsível, Gilberto desde o início do ano, mas na minha opinião tem sim alguns atletas que, dependendo da situação, não acho que, apesar de eles até estarem jogando alguns jogos desse início de ano, não diria que é uma peça que é 100% de certeza que vai ficar daqui para o início do ano, mas do início do brasileiro. Mas eu confesso para vocês que, no geral, o Cruzeiro já fez uma boa limpa no seu elenco. Não acho, por exemplo, que tenha que, tirar mais 15 jogadores. Não é bem assim. Eu vou mostrar aqui na tela para vocês nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos aqui a marca de 42 mil inscritos e 100. Conta aí com a ajuda de vocês. E lembrando que nós postamos 2 vídeos aqui por dia. O primeiro às 9h30 da manhã e o segundo por volta aí das 5 horas da tarde. Bom, então vou deixar aqui a tela para vocês, aqui do portal O Gol, que eu gosto, para mostrar para vocês as opções e tudo mais do atual elenco do Cruzeiro. Inclusive recomendo bastante, quando você tiver com dúvida do atual elenco e tudo mais, sei lá e dá uma olhada, que aqui mostra todos os jogadores que estão atuando, na base e no profissional, você pode escolher e tudo mais. Então assim, quero começar aqui com vocês. No gol, o Cruzeiro não teve muitas mudanças, saiu, no caso, a opção do terceiro goleiro, chegou então o Léo Aragão para cumprir essa função e tem o Anderson como reserva. Não acho que ninguém vai sair. Eu até diria que para o início da temporada o Wesley Gasolina não ficaria para esse ano. Só que, no geral, eu acredito que o atleta vai ainda continuar no Cruzeiro. Você pode ver que esse ano começou bem, 5 jogos, 1 gol e 1 assistência, titular nenhuma das partidas. Mas ele sempre entrando na reta final. Ontem, no duelo no domingo, estou gravando esse vídeo aqui na segunda, no domingo ele entrou contra o Democrata, só jogou um minuto, mas foi bem na reta final. Mas assim, começou bem e eu acho até que foi uma boa, porque ele cumpre a função do William pelo lado direito. Outro também que eu ficaria com o pé atrás, o Palácios. Não diria que é um atleta também que está com a garantia permanecida, tá? Eu diria que se fosse para colocar o Wesley ou o Palácios, não ficaria surpreso se um desses aqui saísse até para o início da Série A. Você pode ver que o Palácio jogou apenas um jogo, foi aquele que ele começou como titular e, nossa, foi muito mal, na estreia. Até o Lacamon deve ter se arrependido, que ele falou que ele mostrou boa disposição nos treinos e tudo mais. Foi muito ruim. Eu não ficaria surpreso se o Palácios deixasse o Cruzeiro. Inclusive, tudo bem, igual eu falei, se ele tivesse alguma chance no Campeonato Mineiro, o Campeonato Mineiro é mais fraco, dá para testar os jogadores, mas mesmo assim, cara, foi mal demais no ano passado, mal também nesse ano. Eu não acho uma opção excelente para o Cruzeiro para ficar, para o decorrer dessa atual temporada. Sinceramente, não ficaria surpreso dele deixar o Cruzeiro. No setor assim, de defensores, no geral, é isso, até porque, igual eu falei, já saiu também, o Oliveira, deixa eu só esperar carregar aqui. Já saiu o Oliveira, então nem acho que tenha a necessidade de outro atleta. O Neres, pelo ele estar fazendo essa função, até mais como titular do que reserva, acho que ele fica, mesmo com a zaga sendo o Vidialba e o Zé Ivaldo. Ainda tem o João Marcelo e o Neres como reservas, que são muito bons. Fora o Juan Santos, o Pedrão, que são reserva imediato nessa posição. Para o Kaique sair só se aparecer uma boa proposta, não acho que o Cruzeiro deve vendê-lo nessa atual temporada. Indo aqui para o meio de campo, temos algumas opções e aqui que eu acho que deve ter as maiores saídas do Cruzeiro. Primeiro aqui em relação ao Matheus Vital, não diria que é uma peça que é certeza que vai ficar daqui para o final do ano, é claro, ele é um jogador que tem um contrato longo até o final do ano que vem e vale lembrar, o atleta então, nesses últimos meses, deixa eu até ver o que está acontecendo aqui, página inicial, só para ver os números, Aí, agora sim. Ano passado, 40 jogos pelo Cruzeiro, mas eu diria que muito mais por falta de opção do que qualquer outra coisa. Muito mal. A temporada do Matheus Vital, sinceramente, muito abaixo mesmo do nível. Nesse ano ainda não fez a sua estreia por alguns problemas físicos, Ele até foi relacionado para esse último jogo, não entrou em campo e também é um jogador que eu não deixaria garantido que ele vai ficar daqui para o final do ano. Ele, o Palácios, sinceramente, não ficaria nada surpreso se, vou olhar aqui esse mesmo elenco aqui no final do ano e os dois deixarem o Cruzeiro. Para mim não seria grande surpresa. Tem ainda outras opções aqui, por exemplo, o Fernando Henrique, é um jogador que chegou no ano passado, não conseguiu se adaptar, fez alguns jogos bons, outros muito ruins realmente. Ele nessa atual temporada não entrou em campo, foi relacionado para 3 jogos e não saiu do banco. Eu, sinceramente, se aparecesse uma proposta, por exemplo, de um time da Série A, de um empréstimo do jogador, eu não ficaria surpreso se acontecesse. O contrato dele também é igual o Matheus Vital, até o final do ano que vem. 7 jogos no ano passado pelo Cruzeiro e poucas partidas também, pelo Grêmio. 2021, 17 jogos, 2022,
6 partidas. Lembrando que ele quase veio para o Cruzeiro, né, em 2022, naquela reta final da Série B, e acabou vindo só em 2023. Olhando aqui o elenco também do Cruzeiro, deixa eu voltar aqui que está bem ruim o site hoje, não sei o que está acontecendo. Vamos aqui para o meio de campo, outro também em relação ao Felipe Machado, né? Que não tem como você falar que é um atleta que vai ficar no Cruzeiro para esse ano, até o final do ano. Jogou até como titular o primeiro jogo dele, no último duelo contra o Democrata, só que não é um jogador, por exemplo, que vive uma fase sensacional, né? Eu acho que até pelo Cruzeiro já ter tantos meio de campo e o empresário dele sempre deixou claro que poderia sair, né? O empresário dele sempre fala bastante, para falar bem a verdade, né? Pode deixar o Cruzeiro e tudo mais, enfim. O Felipe Machado, então, nessa atual temporada pelo Cruzeiro, não tem os mesmos números que ele tinha no ano passado, 2 partidas apenas, 22 minutos contra o Patrocinense e titular contra o Democrata. Até que fez um bom jogo, tá? Não diria que o Felipe Machado é ruim, ele tem um esforço dele que vale por muito, né? Aqui pelo Cruzeiro, tá no Cruzeiro desde 2022 a Série B, já tinha jogado a Série B em 2020, sim, ele ficou 2021 todo parado, encostado no Grêmio, não entendo muito isso, mas enfim, e aí então tá aí com o Cruzeiro, contrato até o final também do ano que vem, se eu não estiver enganado, não consegui achar aqui agora a informação, mas é um jogador também que eu não ficaria surpreso se deixasse o Cruzeiro. Na minha opinião, esse setor aqui, né, de meio de campo, o Matheus Vital e o Felipe Machado, e principalmente o Fernando Henrique, né, eu diria que pelo menos 2 desses 3 aqui devem deixar o Cruzeiro daqui para o final do ano, porque tem essa janela agora do Campeonato Estadual, que o Cruzeiro pode acabar se desfazendo desses jogadores antes do Brasileiro, por exemplo, o Palácios deixou o Cruzeiro, foi para o Atlético Nacional da Colômbia, tudo bem. E aí vai lá então, na janela do meio do ano, Matheus Vital, ou Felipe Machado, ou Fernando Henrique podem deixar o clube para outra equipe. Eu não ficaria nada surpreso, eu acho que o Cruzeiro vai ter sim algumas saídas. Para o ataque, eu diria que não deve ter muitas alterações. Eu só destacaria 2 jogadores. O Rafael Elias, que até marcou gol contra o Democrata, mas era um jogador que não vinha jogando com frequência. Inclusive até jogou com uma função improvisada de ponta direita, né? Jogou no último jogo contra o América, 8 minutos. E nesse gol contra a equipe do Democrata, até que foi bom para ele, né? Jogou 22 minutos e um gol. No ano passado, 12 jogos e um gol marcado. É uma opção que é o seguinte: se o Cruzeiro, na minha opinião, trazer mais um centroavante, que deve sim, é a prioridade da equipe final do final da janela, no dia 7 de março, na minha opinião, vai acabar sobrando para o Rafael Elias não continuar no Cruzeiro, porque essa função dele tem o Dineno, vamos colocar o Dineno e outro centroavante que chegou, beleza. Ainda vai ter o Fernando, o Rafa Silva e, por exemplo, o Rafael Elias, tantas opções para esse setor. Eu não ficaria surpreso se ele deixasse o Cruzeiro, assim como o Rafael Bilu, que ainda segue em recuperação. A tendência é que ele volte só no mês de abril, né? E aí o Cruzeiro pode renovar o contrato dele, ou pode realmente até ele esperar esse prazo e ir para outra equipe. Até o Larcamon falou bem dele esses dias, né? Elogiando e tudo mais. Eu acho que o Bilu vai ter algumas chances, mas não diria que é garantido, né? A não ser que ele tenha um bom desempenho, assim como foi na reta final do ano passado, né? Quando até o Cruzeiro iria renovar o contrato dele, no início do ano, melhor dizendo, se lesionou contra o Santos. Uma pena, porque eu acho que ele poderia, quem sabe, ter feito uma boa temporada. No geral, o ataque é isso. Então, quem que você diria que deve deixar o Cruzeiro, Gustavo? Eu diria que o Palácios, garantido assim, daqui para o meio do ano, eu não ficaria surpreso, realmente, o Palácios e o Fernando Henrique, e aí tendo uma opção, né, do Rafael Elias ou o Rafael Bilu. Esses 4 aqui, 3 desses devem deixar o Cruzeiro, na minha opinião, e eu ficaria atento, né, se chegar mais reforços, o Machado no meio de campo e o Matheus Vital devem acabar sobrando, fora o Fernando Henrique que eu já falei, e aqui pro ataque, né, o Rafael Elias também não ficaria nada surpreso se tivesse alguma saída. E você concorda comigo, discorda? O que tem a dizer a sua opinião aqui embaixo nos comentários? Pode deixar aqui também quem você acha que desse atual elenco que tem que deixar o Cruzeiro. Se alguma outra peça mais titular, por exemplo, o Ramiro, que não ainda está voltando de lesão, você acha que ele deveria deixar o Cruzeiro? Ou alguma outra peça que não segue muito bem, mas segue jogando? Às vezes, eu não gosto muito se aparecer uma proposta, por exemplo, para o Neres, por exemplo, ou se fosse para vender o Marlon, se compensaria. Deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Lembrando que o Cruzeiro segue ainda ativo no mercado. Se você quiser ver outras informações nesse sentido, vai estar aparecendo aqui na tela final para vocês. E nos vemos então aí numa próxima. Valeu, galera!